Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense, e para toda a sociedade de Nova Friburgo. Ele tem o apoio do Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato do State, Sindicato Metalúrgico. Ainda está junto com a gente nessa empreitada, o CEP, o Simples e os demais sindicatos da nossa cidade. Nosso telefone aqui é 2522-6597, 2522-3164, 2522-2266. Também o nosso e-mail, né? Você pode falar com a gente, sindicatosmovimento@gmail.com. Temos um canal no YouTube, que é o PGM Sindicatos em Movimento. Já temos a nossa página também, já criamos a nossa página lá no Facebook, né? Sindicatos em Movimento é a nossa página, onde você assiste as reprises desse programa, pode interagir com a gente, mandar críticas, sugestões, isso é importante. Esse programa é feito para você e com você, que a gente precisa também da interação de vocês aí, mandando crítica para a gente. Faça favor, converse com a gente. Hoje nós vamos conversar com o Max. Max é presidente do Sindicato dos Bancários. Nós estamos chegando ao final do ano, tudo bem, Max? Tudo bem, Joe? Tudo bem, telespectadores? Max, estamos chegando ao final do ano. Hoje, esse ano é um ano atípico porque existe uma discussão a nível nacional de que tem uma crise acontecendo no Brasil, né? E de fato agora a crise está instalada, não teve jeito. A grande mídia, ela construiu a crise junto com o capital, junto com os grandes empresários dessa cidade, desse país, construíram a crise, e existe uma crise hoje estabelecida, e foi um ano de muita luta, não é verdade? É sim, verdade. A gente vê que o país inteiro está envolvido nessa crise política, mais institucional do que financeira. É lógico, quando a crise ela se atinge as instituições, ela vai refletir na nossa vida financeira. Quem se interessa por política, por economia, sabe que a crise financeira começou lá em 2008 com aquela bolha da especulação imobiliária dos Estados Unidos. O Brasil tinha naquela época, o presidente Lula tinha uma política voltada para a classe trabalhadora, voltada para a produção. Aí, com essa crise institucional, a Dilma foi eleita, né, por pouca mais voto, mas foi eleita. A democracia ela tem que ser. Estado democrático de direito garante. Se fosse por um voto, era eleito, né? E fizeram aquela parafernália toda da recontagem de votos, de que ganhou, mas não levou, que era para ganhar e não levar, né? E a gente viu que a direita, a oposição, não se conforma com projetos de melhorias. E a Dilma, nesse ano, ela fez aquilo que a gente, né, particularmente eu votei nela, assim como milhões votaram também, teve milhões também que não votaram. Ela desfaz aquilo que estava dando certo. Começa a privilegiar o capital, começa a privilegiar a especulação financeira e dá no que dá agora, né? Quando você para de produzir, as indústrias param de produzir, o comércio para de aquecer, ocorre desemprego, ocorre inflação, e a gente já vê esse filme antes e é perigoso. Max, e a gente vê também o seguinte, tem duas situações. Uma crise, ela começou a ser construída, o Brasil está com as bases da economia estabelecidas, isso não tem. Mas, infelizmente, a linha que se tomou do atual governo, né, ela, quando nomeia o Levi para ministro do planejamento, né, o Levi já, planejamento não, da economia, o Levi que vem de uma visão totalmente ortodoxa, uma visão de recessão, de estado mínimo, e que a crise hoje é o seguinte, não está dando certo,
E você vê mesmo, você é do sindicato dos bancários, você sabe muito bem que nós temos os bancos, o Banco do Brasil e a Caixa, que são instituições que deveriam estar a serviço da população, não estão dentro da especulação financeira. A Caixa, principalmente, é um banco social e existe até uma pressão de privatização da própria Caixa. Isso mesmo, bem lembrado. A gente vê que com o banco, né, para banco a economia está bem, o banco está bem. E quanto pior, melhor para o banco, né? Que eles conseguem aumentar os juros, aumentar a tarifa, a pessoa se endivida. E foi essa política que o Levi apostou. E a gente teve naquela época, no final do governo Lula e começo do primeiro mandato de Dilma, que os bancos, o Banco do Brasil e Caixa, bancos públicos, eles tiveram a função social para aquecer a economia. Aí agora, o projeto do Senado, o PLS 555, diz que o capital das empresas públicas, ela tem que ser, aliás, as empresas públicas tem que ser aberta ao capital. Aí quando eu falo aberto ao capital, é capital especulativo. O cara que é acionista não quer saber se da parte social, quer saber do lucro, quer saber no final das suas ações estarem rendendo. E a gente acha perigoso. A gente acha não, a gente tem certeza que isso é perigoso. Porque, como recapitulando, eu falei aqui no de 2008, os países, né, considerados e desenvolvidos, desenvolvimento é um conceito aí relativo, né? Viram que se tivessem bancos públicos fortes, as economias não tinham sucumbindo. Né? Vários procuraram na internet, aí tem várias matérias sobre isso. A gente acha um erro do governo fazer isso. A gente acha também errado o governo, ele não ter enfrentado a crise como ela deve ter sido enfrentada, porque, vamos pegar aí o atual presidente da Câmara, né? Se você pegar também a história dele na internet, lógico, não estou aqui para criminalizar ou não, porque mas ele propriamente já se criminalizou. A pessoa há anos, cheia de processos, a ficha de corrida aí na justiça grande, e está lá, consegue fazer maioria no Congresso. Me lembro quando ele ganhou aquela foto emblemática no jornal com o pessoal vibrando. Poxa, é uma vergonha, aquilo foi um escárnio para todos nós da sociedade. E o que a gente está vendo hoje, a gente tem que chamar a atenção dos nossos telespectadores, porque a grande mídia, né, a nossa TV é uma TV como local, né, e a gente tenta passar essas informações. A grande mídia, ela tenta incutir de qualquer maneira a crise, porque ela está, eu vi agora no domingo, que teve essa manifestação pífia, né, pelo impeachment, que foi uma vergonha, manifestação com ninguém na rua, e a Rede Globo, principalmente, entrando ao vivo, e que a população está na rua, que é verdade, porque a grande massa, e a gente tem percebido isso até nas redes sociais, tem gente que está com descontentamento com o governo. Todo mundo tem que ter, nós, os sindicatos, estamos hoje o governo realmente não está na visão que a gente acredita, nós temos que, mas agora, quanto ao impeachment, nós somos contra, porque esse impeachment, a Dilma foi eleita legitimamente, ela tem que cumprir o mandato dela e depois disputa a eleição, e aí essa grande mídia, então nós temos que alertar sempre essa questão. Né? Sim, a gente vê que, estava vendo até a entrevista da Jandira, fazer uma analogia da época do impeachment do Collor pro impeachment da Dilma, né, a possibilidade de pedir, a situação era totalmente diferente, né? E, poxa, hoje o que eles querem fazer o quê? A economia está mal, justo, então vamos pedir o impeachment do Rogério. É isso que eu ia falar, eu queria fazer Vamos pedir o impeachment do Rogério, por quê? Friburgo, que ele foi eleito, veio para resolver, não resolveu nada. Você fez essa ponte muito bem, porque aliás, ponte a gente tem que ter cuidado que PMDB que está falando agora de ponte, né? Então tem que ter cuidado que vem do PMDB, a gente tem que ter um cuidado. Mas a ponte, você pensando, se a gente fosse para essa ótica do governo do impeachment que propõe a Dilma, em Friburgo, se você for no Hospital Raul Sertã agora, você corre risco de morrer, devido à situação. Por quê? Não é culpa dos profissionais, né? Deixa bem claro, não é culpa dos profissionais que estão lá. Culpa da falta de visão e de administração do governo municipal. Porque hoje não tem insumos básicos. Cláudio, o vereador Cláudio, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara e está discutindo a CPI da Saúde,
tem passado informações para a gente importantes, falta medicamentos básicos, coisas simples. Hoje, se você internar sua avó, seu avô no hospital, você tem que levar fralda geriátrica, você tem que levar roupa de cama. Então isso aí para mim já é motivo de ter até um impeachment. Lógico, a gente quando fala CPI, fica subentendido, creio, no imaginário da população, como você disse, havendo essas grandes emissoras, essa que é uma vergonha também, que no Brasil a diversidade, o Brasil é um país de cultura diversa, e a diversidade tem que ser sempre premiada. Premiada não, tem que ser respeitada e divulgada. Aí a gente, quando fala a palavra CPI, acha que é roubo, acha que tem desvio. A CPI está lá para ser instaurada, para detectar se havendo alguma coisa, levar para o Ministério Público. Deixar isso bem claro. O Ministério Público vai acatar ou não. Aí se ele acatar, vai levar para o juiz e tem uns trâmites todinho. Agora, você chegar, querer barrar uma comissão parlamentar de inquérito para poder blindar o governo, é vergonhoso. A gente sabe aqui que, voltando sobre política, que em São Paulo, que há 24 anos, 30 anos é governado pelo PSDB, lá não se passa uma CPI. Não, nunca passou. São Paulo, essa é aquela oitava maravilha do mundo. Gente, o Brasil todo. A crise hídrica mostrou que não era. Falta d'água, a crise hídrica. É o jogo de palavras. Aí, poxa, a gente tem aqui em Friburgo o hospital que é referência para a região. Excelentes profissionais. Aí a gente não é só botar médico, botar enfermeiro, o pessoal que trabalha lá, motorista, todos eles. Excelentes. A pessoa não tem condições de trabalhar. Aí tem que verificar a fundo o que está acontecendo. E a CPI é para isso. Se acontecer algum desvio, seja ele qual for, aí volta a repetir, se o Ministério Público acatar aquilo que foi aprovado para a CPI, vai se tocar em frente, aí a população vai saber o que está acontecendo realmente. Porque você, por exemplo, que você vem da cidade, você é de Bom Jardim, né? Você é de Bom Jardim, né? Vem coisa boa de Bom Jardim. Aí, tá vendo? Então, o Max é de Bom Jardim, então, geralmente os casos mais complexos são reportados para cá, acidentes às vezes são reportados para o hospital, as outras cidades são reportados para cá. E o hospital hoje, eu tive essa semana um amigo que foi à UPA passando mal. Ele foi, olha essa situação, que você vê como é que é. Ele foi à UPA passando mal, o diagnóstico lá do guru, que o cara tem que ser um guru, né? Para olhar para você e falar, problema de rins, de vesícula, não sei o que, você vai procurar, mandando o cara para cá, o cara foi e hoje eu tive a notícia do falecimento por um infarto fulminante. Porque se tivesse tido o atendimento correto, pesquisado, feito os exames, né, tal, hoje talvez, quem sabe, né, os desígnios de Deus a gente não sabe, mas agora talvez ele estaria aqui com a gente. Então essas coisas nos preocupam muito. Eu me lembro quando era garoto, faz bom tempo, né, a medicina não era tão avançada quanto hoje, mas você chegava no hospital, né, você sentia alguma coisa por dentro, não tinha ultrassonografia, mas tinha um raio-x. Raio-x. Curativo, então, o que mais se tinha? Medicamento da água oxigenada, aquele famoso sulfa, tinha essas coisas todas, o metiolate, parará. Hoje não tem nada, quer dizer, uma questão que era para ter tudo isso. E a pessoa chega lá examinada para ter um diagnóstico correto. Isso é o mínimo que se pede. Eu tenho certeza que os profissionais querem isso agora. Se ele não consegue executar, o problema é de quem? O problema é de quem está na frente, quem está na frente é o prefeito. E também não é só o prefeito, não. E aqueles que estão ajudando o prefeito nesse momento, dentro da Câmara, porque estão fechando os olhos para a população friburguense. Porque a gente tem que chamar a atenção, hoje nós temos uma Câmara de 21 vereadores. No segundo bloco eu vou conversar com o Ricardo, a gente vai falar mais sobre a saúde. E a gente vai 21 vereadores e teve uma sessão que o prefeito pediu 12 milhões para investimento na saúde. Aí a gente pensa, poxa, o prefeito está pedindo para fazer um empréstimo 12 milhões para investimento na saúde. Não, é na informatização da saúde. Nós teremos computadores, mas não teremos gases. Nós teremos estrutura, mas não teremos profissionais. É isso que o prefeito quer fazer. Nós queremos que tenha 12 milhões, principalmente para investir na saúde básica, e que isso não foi feito. E aí a gente vai conversar isso mais profundamente no segundo bloco, Ricardo. Max, queria agradecer a sua participação e deixar esse minuto final aí para você fazer as suas considerações aí, o que você acha que deve colocar aí para os nossos companheiros trabalhadores. Foi um ano de muita luta, mas também foi um ano de vitória, né? Sim, aproveitar o espaço aqui e falar que
Quanto bancário, eu estou orgulhoso que a gente conseguiu um aumento real. O que a gente quer é aumento para toda a classe trabalhadora, emprego abundante, economia aquecida. É isso que eu desejo para o 2016 de todos nós, é lógico. Mais compreensão, mais solidariedade, mais carinho para as pessoas. E falar para vocês que o Sindicato Bancário está sempre disposto a contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. É isso aí, a gente agradece a sua participação e dizer que sem luta a gente não vence, pode ter certeza disso. Com certeza. A gente vai ao intervalo e volta já já. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá amigos, voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você. Nós temos aqui o apoio dos sindicatos bancários, sindicatos têxteis, sindicatos metalúrgicos e trabalhadores da construção civil. Contamos aí com a solidariedade do CEP, do Simples e demais sindicatos da nossa cidade. Você pode entrar em contato com a gente, 2522-3164, 2522-2266. Nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail, ou também na nossa página lá no Facebook, Sindicatos em Movimento é a nossa página, que você entra lá, curte, manda sugestões. E você pode assistir a reprise do nosso programa no YouTube. Então abrimos um canal aí de comunicação para você. Em breve nós teremos nosso WhatsApp, né? Nós temos um WhatsApp também que é legal você mandar vídeo, mandar críticas e sugestões. No primeiro bloco eu conversei com o Max, presidente dos sindicatos bancários, fazendo um pouquinho da análise do que está acontecendo no país. E agora vamos conversar com o Ricardo. Ricardo também diretor do Sindicato Bancário. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer, mais uma vez, uma alegria estar aqui no TVC, no programa Sindicato em Movimentos. Eu acho que a gente sempre traz e vem a somar o que está acontecendo na sociedade atual, né? É verdade, Ricardo. Ricardo, nós temos, a gente quando quer falar sobre saúde, a gente chama o Ricardo. O Ricardo é um cara que estuda essa área da saúde, principalmente na questão da saúde do trabalhador, né, Ricardo? É um cara que tem bastante conhecimento e ajuda a gente nesse entendimento. Ricardo, no primeiro bloco estava falando com o Max, principalmente da questão da saúde no município, e a gente tem um vereador, Cláudio Damião, que é o nosso parceiro, que está lá na Câmara, junto com o Pierre e outros vereadores, lutando lá na Câmara. E o vereador hoje está na CPI da saúde e está sendo bombardeado e, ao mesmo tempo, tem um grupo de vereadores cerceando a ação do próprio vereador e da própria CPI. Né? Isso é muito ruim, num quadro de saúde caótico que vive o município de Nova Friburgo. Na verdade, Edil, isso já não é de hoje, né? O caos na saúde, não só em Friburgo, mas no nosso país, isso já vem um vício de décadas. Porque é muito fácil você fazer planejamentos a curto prazo do que a médio e longo prazo. Então, eu acho que o que está faltando no nosso país, principalmente dentro do nosso município também, que nós tivemos uma tragédia, vai fazer 4 para 5 anos, 5 anos agora, 2016, parece que o tempo voa, né? E, infelizmente, de lá para cá, já não estava boa a saúde, ficou pior ainda. Porque é muito fácil, dentro da burocracia, burlar a parte que toca a população, o cidadão. Porque as pessoas que não têm a condição de ter um plano particular, fatalmente vai estar no Raul Sertão. E nós também, numa eventualidade, num acidente, numa fatalidade, não penso as pessoas que têm um plano de saúde lá, que vai diretamente para o seu hospital ou a sua rede hospitalar. Não vai passar no Raul Sertão primeiro. Então, você vê a importância do hospital municipal como Raul Sertão. Ele é que não só abrange a periferia e o centro de Friburgo, como todas as cidades do centro-norte fluminense. Bom Jardim, Cordeiro, Cantareira, todos vêm para cá.
Porque a estrutura aqui é uma estrutura que fica mais próxima ao rio, e se tiver um acidente, alguma coisa mais que não tenha condição de ser atendido imediatamente nessas cidades do interior, fatalmente vai cair no Alto Sertão. E nós temos um governo municipal que veio para resolver, não disse até o presente momento ele não veio resolver nada. Nós temos um hiato aí que nós queremos descobrir por que não resolveu. E aí agora o que causou estranheza foi que a gente assistiu na grande mídia uma grande propaganda, ele gastou, se eu não me engano, 1.600.000 de propaganda na televisão, nas televisões, para dizer, e principalmente dizer que ele estava com problema porque ele herdou dívida dos governos anteriores. Foi isso que o atual governo disse. E aí agora ele apresenta um projeto à Câmara pedindo olha só, ele falou que herdou dívida, ele entrou num projeto na Câmara pedindo que os vereadores autorizassem ele contrair um empréstimo de 12 milhões no BNDES para modernização da saúde, informatização da saúde, depois eu vou discutir isso com você, e aí é só o governo contraditório desse governo. Aí ele disse que ele saiu ele está com crise no governo porque ele herdou dívida do governo anterior. Ele quer deixar para o governo próximo 12 milhões de dívida, porque o empréstimo do BNDES ele tem carência de 24 meses. Se tem carência de 24 meses, quem vai começar a pagar o empréstimo é o próximo prefeito. E com certeza não vai ser ele, porque ele não vai ser reeleito, eu tenho quase certeza disso. Então, você vê, aí a gente viu esse dia uma postagem no Facebook, dizendo que os vereadores Cláudio, PR, outros vereadores que se ausentaram da sessão, porque não concordavam com esse tipo de situação, não é verdade? Não é caótica a situação? Infelizmente, é a mais pura das verdades. O que acontece é aquela crise do oportunismo. Quando essa pessoa veio, infelizmente, para ser candidato a prefeito, há 3 anos atrás, eu já tinha muitas, vamos dizer assim, reticências e uma incógnita, né? É verdade. Porque ele foi vereador aqui, depois passou para ser deputado estadual, mas, na verdade, para Friburgo, pouco se fez. Fez alguma coisa lá na região do Ceasa, o terceiro distrito, até porque ele mora lá. Infelizmente, foi aquele velho protecionismo ali na região. Não vou discriminar, fez algumas obras lá, asfalto, mas tudo também gerando em benefício próprio. E continua fazendo a mesma coisa. É o paternalismo, que infelizmente continua na nossa prefeitura. A saúde, volto a frisar, está um caos. Entendeu? Por quê? Porque não tem planejamento a médio e longo prazo. Nós vivemos uma metamorfose permanente aqui em Friburgo, uma metamorfose de oportunismo. É uma coisa que não podemos mais aceitar. Por isso que a gente está indignado e foi reaberta a CPI aqui em Friburgo. E tem que ser sim. Como vocês falaram no bloco anterior, a CPI, nada mais nada menos, é para apurar os fatos. Tendo legitimidade, vai no Ministério Público, e assim vai em cada setor. Não vai ser uma CPI, ninguém está acusando, primeiro falando que é culpado, abrir uma CPI, não é que a pessoa seja culpada, está analisando aqueles fatos que vieram a ser fatos públicos. É uma coisa natural, toda a sociedade. Na Europa, a gente fala tanto de saúde. O SUS, se fosse realmente bem administrado no nosso país, é um dos melhores planos que existe em nível mundial. Mundial, isso mesmo. Só que as verbas não são corretamente levadas aonde tem que ser, como o caso aqui em Friburgo, os medicamentos básicos, gases, éter, asepsia de uma maneira geral dentro de um quarto, que é uma coisa mínima para não pegar uma infecção hospitalar, não são feitos. E há muito tempo não são feitos. Hoje já não existe a mínima condição de higiene. Você entra no Hospital Alto Sertão, pode entrar hoje, pode entrar há um ano atrás, está cada vez pior, porque eles não têm o cuidado nem a dedicação, são negligência atrás de negligência. Por isso que eu falo, se nós não houvermos uma mudança radical nesse país em relação à parte que cabe a médio e longo prazo, fazer uma administração, um planejamento sem fins de oportunismo e lucros na frente,
nós vamos continuar com isso. Temos que modificar a raiz desse problema. E existe um contraditório, rapaz, que a gente fica doido com a cabeça, que a gente fica às vezes pensando, quem pensa aqui, saiu uma pesquisa que diz que Friburgo é o terceiro país, o terceiro município do estado em índice de desenvolvimento humano. Falou isso. Eu fiquei... Se isso é verdade, eu fico pensando que essa situação da saúde já me preocupa. Como é que índice de desenvolvimento humano índice de desenvolvimento Friburgo, ele perde para, se eu não me engano, não lembro agora, eu não sei que saiu essa pesquisa. E agora o Ministério Público publica um ranking das empresas dos municípios do estado do Rio que tem maior transparência na administração. Friburgo ficou em 75%. 70º, para não errar, eu vou dizer assim, 75º. Então você vê, se um município que tem, é o terceiro em desenvolvimento, é o 75º, num quadro de 90 e poucos municípios, isso é muito contraditório, isso me preocupa, falar assim, estão querendo enganar a gente. É verdade, Edu. Inclusive, os telespectadores que nos estão assistindo nesse momento, peguem o jornal de hoje, que irão constatar a negligência e a falta de transparência de todas essas verbas. Por isso que nós estamos nessa cotação do ranking aí em 75 no estado do Rio, que já está caótico. Você pega regiões, algumas regiões, municípios da Baixada, está menos pior, não está bom, mas está menos pior que Friburgo. É inadmissível. Uma cidade que na década de 80 foi considerada entre as 7 melhores em qualidade de vida do Brasil, nós ficarmos em nível estadual, em 75º, para revoltar qualquer cidadão daqui de Friburgo e aqueles que estão morando em Friburgo. Porque nós somos cidadãos friburguenses, mas aqueles que estão vivendo aqui há 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos, esses então sabem tão bem como Friburgo tinha uma qualidade de vida diferenciada. Aí vamos entrar, não é cara, só saúde, né? Eu sou friburguense, nasci aqui, então a gente viveu muito nessas ruas dessa cidade. Friburgo era uma cidade limpa. Uma das coisas que a gente se orgulhava de nossa cidade era o seguinte, quando as pessoas viam uma cidade limpa, aquela praça de Getúlio Vargas era um cartão postal nosso, mas além dos agora dos eucaliptos cortados, além dos eucaliptos, daquelas frondosas árvores, mas era limpo, tinha lixeira. A cidade não tem lixeira, a cidade é suja, a cidade fede em determinados locais, aí a água de esgoto não faz o seu papel, que é a gente paga a taxa de esgoto, que é o esgoto tratado. Então são coisas que a gente está vivendo que ao longo do ano foi degradando, e aí você fala, está na hora de a gente começar a se levantar nessa cidade. Isso aí, tudo que nós estamos expondo aqui é o reflexo de uma má administração, de um planejamento que não existe, e não é só desse atual governo que está aí. Isso já vem há algumas décadas, e cada vez piorando mais. Se nós falávamos de alguns prefeitos anteriores, tem alguns que estão deixando até saudade, por mais que não fosse feita uma boa gestão na época. Hoje é um caos, é deprimente. Pegar uma pessoa dessa, que chega, como o Marcos deixou muito bem claro aqui no bloco anterior, agora botou aquele slogan que copiou do Heródoto de Mello, agora para resolver. Você sabe tão bem que na década de 90 para 2000 o Heródoto teve um slogan também, agora para valer. Ele somente trocou ali a palavra. Não, agora é para valer mesmo, agora é para valer. Um concurso que está agora, só para te corroborar. Um concurso que foi feito domingo passado, teve um concurso, né? Está tendo um concurso público, e o edital está todo errado. As coisas estão tudo erradas. Ele está doido, mais uma vez, que alguém questione o edital para que o concurso seja anulado, e que se você pegar as minhas do edital, está tudo errado. Então, para você ter ideia, no edital, estava falando, um edital da área de saúde não, de educação, estava falando que era para resolver, não sei o que, de Varginha. Mas não era Varginha o nosso bairro, não, era da cidade de Varginha, que deve ter sido copiado de algum lugar, a empresa copiou. Então, se você vê tudo feito de qualquer jeito, vai ter feito para as coisas não dar certo. Edil, faltam 10 meses para as próximas eleições municipais, prefeitos e vereadores. Ele colocou, há uma semana atrás, a administração do Rogério Cabral colocada na mídia, no horário nobre, você pode ver à noite, sempre aparece, um rapaz, até que com boa dicção, fala muito bem, sobre as condições que o Friburgo está tendo e proveniente de tudo da boa administração.
completamente errado. Não estamos vendo nada de concreto. Nós estamos vendo, sim, são propagandas demagógicas, que às vezes as pessoas que não estão situadas nas condições hoje são induzidas para ano que vem votar mais uma vez na inoperância de uma administração como já Você vê, a gente tem hoje uma crise mundial com reflexo na economia. Que falar da crise do Brasil não é crise mundial, existe uma crise do capitalismo mundial, mas no Brasil. Mas aqui em Friburgo, o que aconteceu de obras, de coisa assim, foi em cima do governo federal. Se você vai na beira do rio, se você vai nas encostas, você vai as placas, você vê que obra do governo municipal não tem nada. Tudo que foi feito hoje foram feitos do governo federal. Tanto é que a Dilma teve recentemente aqui para inaugurar aquelas casas lá. Eu falei, o pessoal, a Dilma vai ser vaiada. Não tem que ser vaiada aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo, a Dilma não tem que ser aplaudida, porque tudo que aconteceu em Nova Friburgo, em termos de obra, foi lá. Temos todas as divergências no que diz respeito à política, à economia, do governo federal. Mas fazendo a analogia em relação ao que aconteceu em Friburgo, esse governo e esse camarada, o atual prefeito, ainda fica de gracinha que fez aquele paralisação, aquele lockout aí contra as verbas, né? Eu ia chegar até esse ponto aí. O que está acontecendo com esse governo? Ele está tão engessado, tão inoperante na burocracia, na falta de transparência das licitações que não tem, entendeu? Que eles estão perdidos. E isso traz o quê? Gera um poder maior de estar na mídia. Só que a gente não é bobo. O cidadão hoje, que assiste o Horário Nobre, está vendo ali, está presenciando na sua própria rua a falta de capina, as condições das redes pluviais que desde 2011, um absurdo, que não foram limpas. Que tem que fazer novas, não tem que fazer coisa nenhuma, tem que ter a manutenção que não temos nesse município. Antes da tragédia já estava ruim, depois se tornou péssima. Porque o que eles fizeram? Fizeram uma faxina somente superficial, limparam a lama e foram embora. O governo federal, as principais obras de 4 anos para cá foi pelo governo federal. Foi na tragédia? Na tragédia foi entre Duas Pedras e Conselheiro, que fizeram toda aquela parte de sustentação do rio, e algumas obras de sustentação, mas não foram feitas nada. O que o governo estadual fez hoje? Deixa eu te dizer, só para corroborar com isso. Pra você ter ideia, por exemplo, eu estou morando no Ouro Preto. A obra que está acontecendo no Ouro Preto não tem sequer a participação da Secretaria de Mobilidade Urbana para nortear o trânsito ali. Sequer isso acontece. Não precisava fazer a obra e tal. Mas se tivesse pelo menos a Secretaria de Mobilidade Urbana, esse dia, agora a Avenida Ferroviária está fechada. A Avenida Ferroviária está fechada lá pela empresa que está fazendo a obra. Então, todo o trânsito está jogado na Roberto Silveira e na Nossa Senhora do Amparo. Mas não tem nortização, não tem um direcionamento. Então, tem determinados horários, é um caos total o trânsito. Por quê? O governo não tem planejamento de nada, as coisas vão acontecendo. Quando, no final, vamos ver o que vai dar. Eu até entro agora rapidamente aqui. Em relação à parte da estrada do contorno, que já tem 40 anos em croquis, inclusive a prefeitura, o Heródoto fez na década de 70 e até hoje não foi executada. Não foi executada por falta de vontade política. Porque se nós tivéssemos uma época, na década de 80 e 90 principalmente, que a desapropriação seria muito mais fácil. Não é impossível? Não é impossível. Falta, hoje, nós temos que batalhar isso, o retorno desse debate da estrada do contorno. Só assim vai funcionar, vai minimizar esse problema todo que nós estamos saindo. Então, Ricardo, a gente queríamos agradecer a sua participação e deixar os momentos finais aí para as suas considerações, né? Então, no final do ano aí, deixar pelo menos um fio de esperança, né? A esperança é a última que morre, a gente sempre vai ter esperança, né? Numa vida melhor, como o Max falou também, uma vida mais equalitária, mais mediana para todos os cidadãos, independente de ganhar R$1.000 ou 50 mil, nós temos que ter essa divisão de rendas que ainda não foi feita em nosso sofrido país. Mas nós, sindicatos bancários, a gente batalha cada dia. Esse ano nós fizemos uma campanha excelente, porque nós brigamos não só com os banqueiros, mas com a própria população que está indignada com muitas coisas que acontecem nesse país. E, de uma maneira geral, seremos vitoriosos. E nós estamos sempre
com as portas abertas dos sindicatos, não só com vocês, do sindicato dos vestuários, do sindicato dos têxteis, sindicato dos químicos, metalúrgicos, enfim, com todas as entidades sociais e ativistas que querem fazer o melhor para a nossa população e a nossa grande sociedade brasileira. Falou, muito obrigado aí pela sua participação. Nós temos assunto aí para diversos programas. Aqui foi levantada uma bola, Ricardo, para diversos programas. A gente pode voltar aqui e conversar. Essa altura foi um pouco debatida, mas a gente ainda vai ter outras oportunidades. Mas a indignação é tamanha que não dá mais, não dá para ficar sem falar. Eu sou um eterno indignado. É verdade. Então eu queria agradecer a sua participação, a participação também do Max, dizer aí, gente, que a gente está chegando ao final do ano e esperamos que as coisas melhorem. Né? Nós somos daqueles que somos indignados, lutamos por uma sociedade mais justa, igualitária, onde que você seja, o cidadão seja o principal das coisas. Né? O governo e a gente já tem que ser voltado para as pessoas, não para as coisas. O que acontece nesses governos que passam aí é que as coisas, as manobras são feitas para grupos ou para as empresas. Nós queremos que seja voltado para as pessoas. E a gente ainda vai ter um dia que essa cidade vai voltar a ser a cidade que nós queremos. Muito obrigado pela sua audiência, a sua participação e até o próximo programa, se Deus quiser. Está na luta, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.